Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. A igreja celebra o 11º domingo do tempo comum. Esse tempo comum que é o tempo do discipulado, tempo da gente contemplar tudo aquilo que Jesus fez para nos salvar, com o seu amor, com a sua misericórdia. O verde que se usa na liturgia é sinal de esperança, é sinal de algo que está amadurecendo pouco a pouco. E nós precisamos trazer no nosso coração essa esperança que nos move a buscar aquilo que Deus sonha para cada um de nós. Não deixe de ir à Santa Missa, eu me comprometo a rezar por você, peço também que você reze por mim. Vamos agora ao Evangelho, buscar compreender o que o Evangelho de hoje tem para nos ensinar. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. Marcos capítulo 4, do versículo 26 até o versículo 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus anunciava a palavra. Dabar. Lá no Gênesis, disse que Deus criou a partir da palavra. Deus falava e tudo acontecia. E essa palavra se fez carne e habitou no meio de nós. É Jesus. Nós não nos relacionamos apenas com a ideia, com a teoria. Nós cremos em uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus diz aqui o texto que ele falava conforme as pessoas podiam compreender. Veja o respeito comunicativo de Jesus. Esses dias eu fiz uma prova sobre homilética e nos estudos nós aprendemos que eu preciso, como um pregador da palavra, como aquele que faz uma homilia, e uma homilia é um diálogo entre Deus e o seu povo, eu preciso saber usar a criatividade, usar os meios comunicativos para ajudar as pessoas a compreender a palavra do Senhor. Sabendo que o Espírito Santo age, sabendo que é Jesus que fala em nós e através de nós, e que essa palavra ela é eficaz, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas. Mas aquele que anuncia precisa saber o que está anunciando, como deve anunciar. Olha que bonito, Jesus falava em parábolas usando
coisas do dia a dia. Por exemplo, se eu lesse esse texto bíblico para o meu pai, que é um agricultor, mesmo sendo analfabeto, sendo homem do campo, simples, ele iria entender muito bem. Por quê? Porque meu pai é agricultor. Eu cresci no sítio e eu via meu pai se preocupando com todo o processo, desde o preparar a terra até o colher os frutos, desbulhar, até ir para a nossa mesa. O milho, o feijão, o girimum, a melancia, a manga, a ata, enfim. Eu via tudo isso acontecer. E Jesus, então, para falar para as pessoas, ele usava algo que era da vida das pessoas. Ele falava da ovelha do pastor, ele falava da rede da pesca e ele falava do agricultor, daquele que semeia. E que, mesmo não sabendo as regras do processo de crescimento, isso a botânica vai explicar muito bem, a gente até estuda um pouco na biologia, mas ele sabe que aquele processo vai acontecer. Ele vai lançar, ele vai preparar a terra, ele vai lançar a semente e essa semente vai crescer. E aí Jesus usa exatamente essa imagem para falar do reino do Pai. Olha que bonito. Para falar de algo tão grande, Jesus usa uma simbologia, uma imagem tão simples. A semente que cai na terra. Essa semente que cai na terra e cresce independente da gente. Sabe, meu povo, às vezes a gente tem, eu até escrevi aqui no roteiro que eu preparei, para falar para vocês, essa pretensão, essa soberba de achar que as coisas acontecem por causa da nossa razão, por causa dos nossos planos, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente pretende. Não. Eu provei bem isso na semana passada, quando o meu celular quebrou, ganhei um novo celular, mas não dava certo coligar, as contas do antigo aparelho com esse novo aparelho. Eu querendo fazer do meu jeito, e é como se Deus dissesse, calma, calma, sem mim nada podeis fazer. E aí chegou um momento que eu parei e disse, Senhor, essa obra é tua. O evangelho de hoje ensina, não é meu, é teu. Então vai ser um tempo que o Senhor quiser. E aos poucos tudo foi se resolvendo. Porque a gente precisa acreditar que a gente até pode lançar a semente, mas é Deus que faz crescer. Você vai dar a melhor educação para o seu filho, para a sua filha? Sim, mas é Deus que faz crescer. Você vai buscar ser o melhor esposo, a melhor esposa, a melhor religiosa, o melhor consagrado, o melhor padre, o melhor freio, mas é Deus que faz crescer. Às vezes a gente não vai entendendo essa dinâmica do reino de Deus em nós. A gente reza todo dia, venha a nós o vosso reino, e às vezes esse reino vai acontecendo na nossa vida e a gente não é capaz de perceber. Frei, como é que eu posso perceber o reino de Deus crescendo na minha vida? Veja quem é que era você quando você começou a sua caminhada. Algumas pessoas há muito tempo, outras pessoas há pouco tempo. Eu entrei no convento há 23 anos atrás, mas antes tive uma caminhada de fé na vida da igreja. E não quero nem lembrar daquele Wilter velho. As manias, os pecados, alguns vícios. E pouco a pouco, durante esses anos, o reino de Deus foi crescendo em mim. Por exemplo, você que dizia que abria a boca e eu não perdoo essa pessoa por nada. Eu prefiro morrer do que perdoar. E hoje, porque você escuta a palavra, porque você leva uma vida de fé, você vê que você consegue. Você está conseguindo ter esperança. Você está conseguindo amar. Você está conseguindo ter fé nos momentos de dificuldade. Isso é o reino de Deus crescendo em você. E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes eu olho um pouco para a minha vida, todo esse processo de formação, de filosofia, de teologia,
de formação espiritual, com a confissão, com a direção espiritual, com a terapia. Eu olho assim e digo, meu Deus do céu, sabe? Às vezes eu até rio de mim mesmo. Como é que eu pude perder tanto tempo? Como é que eu pude perder tanta energia com isso aqui? Eu não acredito que eu derramei uma lágrima por isso aqui, não. Sabe? É o processo de maturidade, o reino de Deus que vai crescendo em você. E eu queria que você comentasse aqui, né, escrevesse aqui nos comentários, como é que você percebe o reino de Deus crescendo aí na tua vida. Frei, eu era uma pessoa tão difícil, né? Depois que eu comecei a rezar mais, levar uma vida de fé, ouvir o Evangelho de Hoje Ensina, assistir o Evangelho de Hoje Ensina, eu vejo que o reino de Deus está crescendo em mim. Antes eu quebrava a cara daquela pessoa, dizia mesmo, assim. Hoje eu já conto até 10, hoje eu já penso mais, hoje eu não sou mais aquela pessoa que nem Pedro, impulsiva, que puxa a faca e corta a orelha. Não. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. É o Senhor que sabe realmente se eu te amo ou não. Né? É bonito esse processo do reino de Deus crescendo em nós. E eu queria que ter horas e horas para poder falar sobre isso, mas eu acredito que você entendeu. Essa pequena semente, um pouquinho do Evangelho todo dia na tua vida, um pouquinho de oração a cada dia, vai fazendo crescer e se tornar grande o reino de Deus dentro da tua vida, dentro do teu coração. Permita que essa semente seja lançada e Deus vai fazer crescer. E você vai chegar aonde você nunca pensou em chegar. A fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Porque a obra é de Deus. A gente semeia, mas é Deus que faz crescer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.